todos! Aqui é a professora Jéssica. Tudo bem com vocês? Nesse vídeo, eu trago a segunda parte do simulado para o concurso de professor auxiliar do desenvolvimento infantil PAG da Prefeitura de Francisco Morato, da Banca Instituto Mais. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. Como muitos me pediram, eu vou dar continuidade na resolução das questões da prova de PAG do processo seletivo desse ano de Francisco Morato, que a banca também foi Instituto Mais. Lá no outro vídeo, se você não assistiu, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Paramos na questão de número 25. Então, eu vou dar continuidade a partir da questão 26. Então, serão 5 questões de conhecimento específico dos autores e 5 questões de legislação. Eu também vou deixar na descrição do vídeo o link para download gratuito da prova e do gabarito. Então, vamos lá para o nosso simulado? Questão de número 26, sobre o estágio do personalismo proposto por Vallon, presente na obra de Galvão, é correto afirmar que... Então, aqui está pedindo o estágio do personalismo de acordo com Henri Vallon, presente na obra de Galvão, e está pedindo a alternativa correta. Então, vamos lá para a alternativa A. A consolidação da função simbólica e a diferenciação da personalidade realizadas no estágio anterior trouxe importantes avanços no plano da inteligência. O estágio de personalidade de Vallon, ele não trata da construção da inteligência, mas sim da personalidade, no caso, da construção da identidade do sujeito. Ao contrário de Vygotsky e Piaget, Vallon ele vai tratar da questão dos estágios, principalmente no afetivo, no emocional. Então, a gente já pode descartar. B. Rompe a tranquilidade afetiva que caracterizou o estágio anterior e impõe a necessidade de uma nova definição dos contornos da personalidade destruturados devido às modificações corporais resultantes da ação hormonal. Embora seja correto que a criança tenha que redefinir a sua personalidade por conta das mudanças corporais, essa alternativa enfatiza que as mudanças físicas e hormonais, enquanto o foco do estágio do personalismo é mais sobre a construção da consciência de si, portanto, da sua identidade, e, é claro, das interações sociais. Portanto, a B não é. C. A construção da consciência de si, portanto, a construção da identidade, que se dá por meio das interações sociais, reorienta o interesse da criança para as pessoas, definindo o retorno da predominância das relações afetivas, o que Vallon trata da afetividade. Portanto, essa é a resposta correta. No estágio do personalismo, conforme proposto por Vallon, a criança começa a desenvolver a consciência de si através das interações sociais. Isso significa que a criança começa a se perceber e se definir como um ser distinto. Então, ele é um sujeito diferente de outros sujeitos. E essa percepção se dá especialmente nas relações com os outros. Esse processo de autoidentificação envolve, de fato, um reorientar do interesse da criança para as pessoas e um retorno das relações afetivas como foco principal. Em outras palavras, o desenvolvimento da personalidade do estágio do personalismo está muito relacionado à forma como a criança se vê nas interações sociais, o que faz com que essas relações afetivas se tornem mais importantes. Portanto, a resposta correta da questão de número 26 é a letra C de casa. E a D está errada, que é, no caso, o marco fundamental desse estágio é o desenvolvimento da função simbólica e da linguagem. Quando a gente trata dessa questão simbólica, de linguagem, a gente está tratando de Vygotsky e não de Vallon. Por isso, a D está incorreta. Então, a resposta correta da questão de número 26 é a letra C de casa. Questão de número 27. De acordo com o Referencial Curricular Nacional
Para a educação infantil, compreende-se a música como linguagem e forma de conhecimento. A linguagem musical tem estrutura e características próprias, devendo ser considerado como produção, apreciação e reflexão. Sobre essas características, correlacione as colunas da tabela abaixo. Portanto, você vai ter que colocar 1. Produção, 2. Apreciação, 3. Reflexão, aqui na coluna 2. Então, vamos logo para a coluna 2. Sobre questões referentes à organização, criação, produtos e produtores musicais. Seria 1. Produção, 2. Apreciação ou 3. Reflexão? Vamos pular essa, vamos para a segunda da coluna 2. Centrada na experimentação e na imitação, tendo como produtos musicais a interpretação, o improviso e a composição. Quando eu falo interpretação, improvisação, composição, eu estou criando ou recriando algo. Logo, eu associo a produção, certo? Então, aqui nas alternativas, eu já posso eliminar a B e a C. Daí eu fico entre A e D. Vamos para a terceira. Percepção tanto dos sons e silêncios, quanto das estruturas e organizações musicais, buscando desenvolver por meio do prazer da escuta a capacidade de observação, análise e reconhecimento. Então, escuta. Logo eu penso na apreciação, na observação. Então, a terceira é a número 2, a apreciação. Então, a 1 só sobrou mesmo a reflexão. Então, a resposta correta da questão de número 27 é a letra A de amor, 3, 1 e 2. Então, mesmo que você não lembre o conceito lá no referencial curricular nacional da educação infantil, você associando com as palavras, você consegue resolver a questão aqui da Banca Instituto Mais. Questão de número 28. No que se refere aos princípios do ensino do número presentes na obra de Cami, analise as proposições abaixo e assinale V para verdadeiro e F para falso. Então, vamos lá. A primeira, encorajar a criança a estar alerta e colocar todos os tipos de objetos, eventos e ações em todas as espécies de relações. Verdadeiro. Por quê? Pois Cami defende a ideia de que a criança deve ser incentivada a perceber e organizar as relações que existem entre diferentes objetos e ações, o que ajuda no desenvolvimento do entendimento do número e das suas aplicações na matemática. A próxima, encorajar a criança a pensar sobre o número e quantidades de objetos quando esses sejam significativos para elas. Verdadeiro. Isso também é verdadeiro porque Cami acredita que o aprendizado do número deve estar relacionado a situações concretas, cotidianas e significativas para a criança, o que facilita a compreensão do conceito de número e quantificação e que faça sentido porque precisa aprender aquilo. Terceiro, encorajar a criança a trocar ideias com seus colegas, também verdadeiro. Pois, para Cami, destaca a importância da interação social para o desenvolvimento cognitivo. O diálogo e a troca de ideias entre crianças estimula o raciocínio e a construção do conhecimento, especialmente sobre conceitos matemáticos como o número. Por isso que é importante as crianças socializarem os resultados e principalmente como conseguiram alcançarem aqueles resultados, quais foram as estratégias desse compartilhamento. E a última, encorajar a criança a contar os objetos em vez de encorajá-la a quantificar objetos logicamente. Falso. E por que está falso?
Kahn enfatiza a importância de quantificar logicamente, ou seja, compreender a relação lógica entre as quantidades, ao invés de apenas contar os objetos de maneira mecânica. A contagem deve ser vista como uma forma de representar a quantidade de maneira lógica e não como um processo isolado, logo mecânico. Portanto, a resposta correta da questão de número 28 é a letra D de dado. Verdadeiro, 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 falso. Questão número 29. Sobre as crianças e as artes visuais, de acordo com o referencial curricular para a educação infantil, assinale as proposições abaixo. 1. A criança traça um percurso de criação e construção individual que envolve escolhas, experiências pessoais, aprendizagens, relação com a natureza, motivação interna e/ou externa. Verdadeiro. Por quê? O referencial reconhece que a criança constrói sua criação artística de maneira individual com base em experiências e escolhas próprias, incluindo suas motivações internas e externas. Esse percurso envolve um processo pessoal e único de aprendizado. Então, podemos descartar o que não tem A1, a C. A C a gente pode descartar. Continuando, 2. O percurso individual da criança não deve ser influenciado pela ação educativa intencional, pois a criação artística é um ato exclusivo da criança. Falso, porque, embora a criação artística seja um processo individual, lá no referencial define que a ação educativa pode e deve ser intencional, tem um planejamento, por isso existe o professor lá. Ou seja, a intervenção do educador é importante para incentivar a criança a explorar sua criatividade e refletir sobre suas produções. O processo educativo não deve ser totalmente isento de influência, pois o papel do educador é de mediador. Então, a 2, ela está incorreta. Então, a gente pode descartar a alternativa D. E a última, o ponto de partida para o desenvolvimento estético e artístico é o ato simbólico que permite reconhecer que os objetos persistem independentes de sua presença física e imediata. Correto. O ato simbólico é fundamental para o desenvolvimento artístico, pois permite à criança compreender que os objetos têm uma experiência que vai além de sua presença imediata e física. Esse reconhecimento é uma das bases do desenvolvimento estético e artístico, pois permite a abstração e a representação simbólica no processo criativo. Então, a 3 também é verdadeira. Logo, a resposta correta da questão de número 29 é a letra B de bola, 1 e 3 apenas. Questão de número 30. Sobre a criança, a natureza e a sociedade, conforme disposto no Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, assinale a alternativa correta. Então, está pedindo a correta em relação à questão da natureza e sociedade, de acordo lá com o referencial. E percebam que a Banca Instituto Mais adora cobrar o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil. Inclusive, aqui no canal tem uma videoaula com um resumo desse documento do MEC. Então, vamos lá. Seria a alternativa A, é preciso reconhecer a multiplicidade de relações que estabelecem e dimensioná-las sem reduzi-las ou simplificá-las de forma a promover o avanço na aprendizagem das crianças. Essa é a alternativa correta, porque está em consonância com os princípios lá do referencial, que enfatiza a importância de reconhecer a complexidade e multiplicidade das relações que as crianças estabelecem com o mundo ao seu redor. A não reduzir essas relações a uma visão simplificada, promove-se uma aprendizagem mais rica e significativa, considerando os múltiplos aspectos e contextos nas experiências infantis. As outras alternativas estão erradas porque B. As crianças menores não conseguem fazer representações ou ter noções sobre o mundo, associadas diretamente aos objetos concretos da realidade, conhecida, observada, sentida e vivenciada. O
O referencial reconhece que as crianças pequenas são sim capazes de fazer representações e de construir noções sobre o mundo, associando-as a objetos concretos da realidade vivenciada, observada e sentida. A criança, mesmo em estágios iniciais de desenvolvimento, é capaz de aprender a estabelecer relações com o ambiente através de sua experiência direta, sim, tá? Então, a B está incorreta. A C, na medida que as experiências cotidianas são mais variadas e seus critérios de agrupamentos dão conta de explicar as relações, as associações, passam a ser revistas e reconstruídas. Aqui ela não está de acordo com o princípio da natureza e sociedade. Então, lembre-se, a questão está pedindo sobre natureza e sociedade. Por isso que a C, para esse princípio, não está correta. E a D, a forma peculiar de elaboração das regularidades dos objetos e fenômenos significa que a formação de conceitos pela criança comece forçadamente do concreto, do particular ou da observação direta de objetos e fenômenos da realidade. A D está incorreta, pois o referencial reconhece que a formação de conceitos não começa de forma forçada. Olha aqui a palavra forçamente, né? Então, é uma palavra muito limitante. Quando vocês baterem o olho na prova com palavras limitantes, negativas, pode ter certeza que a alternativa está errada. Então, não comece de uma forma forçada, a partir do concreto e da observação direta. A criança pode construir conceitos também a partir de outras formas de interação com o mundo, como representações simbólicas e jogos de faz de conta, que vão além da simples observação direta de objetos. Portanto, a resposta correta da questão de número 30 é a letra A de amor. Essa prova do processo seletivo, ela acaba na questão de número 30. Então, agora eu voltei lá para o começo da prova para resolver 5 questões de conhecimentos pedagógicos e legislação. Então, vamos lá, questão de número 9. O artigo 2º da LDB apresenta 3 eixos de finalidade em que a educação deve ancorar-se. Nesse sentido, assinar a alternativa que apresenta corretamente uma dessas finalidades, uma desses 3 eixos. Seria a alternativa A, preparo para o exercício da cidadania? B, desenvolvimento das capacidades artísticas e físicas, somente isso? C, criação de afetos e desenvolvimento das emoções, somente isso? D, desenvolvimento psicológico das subjetividades? E o coletivo? A alternativa mais abrangente, que vai tratar dos princípios da educação, é a alternativa A, preparo para o exercício da cidadania. O artigo 2º da LDB estabelece que a educação deve ser ancorada em 3 finalidades essenciais. O preparo para o exercício da cidadania é a primeira, a segunda, qualificação para o trabalho, e a terceira, o desenvolvimento da pessoa, sua integridade e autonomia. É importante vocês decorarem esses 3 princípios lá do artigo 2º da LDB, que sempre é cobrado aí nos concursos. E é claro, as outras alternativas, elas são limitantes. A mais abrangente era a alternativa A. Então, a resposta correta da questão de número 9 é a letra A de amor. Questão de número 10. Uma escola cidadã deve pensar a educação numa perspectiva integral. Nesse sentido, a educação em direitos humanos, segundo as diretrizes nacionais para a educação em direitos humanos, deve ser trabalhada com o objetivo de promover o princípio Qual seria esse princípio? A, moralidade. B, diversidade ambiental. C, determinismo histórico. Ou D, igualdade de direitos. Se eu estou falando em direitos humanos, olha a palavra aqui já repetindo, não tem nem o que discutir. É a alternativa D de dado, igualdade de direitos. Por quê? No caso, de acordo lá com as diretrizes,
para a educação em direitos humanos, a educação em direitos humanos deve ser orientada para a promoção da igualdade de direitos entre todas as pessoas, independentemente de suas diferenças, como gênero, raça, orientação sexual, religião e entre outras. O objetivo é garantir que todos os indivíduos tenham acesso aos mesmos direitos e oportunidades, logo à igualdade, promovendo um ambiente de respeito e dignidade para todos, porque as demais alternativas estão erradas. Moralidade. Embora seja um valor importante, a moralidade não é o foco principal da educação em direitos humanos. A B, diversidade ambiental, é um conceito relevante, mas não está diretamente ligado ao princípio central das diretrizes em direitos humanos, que no caso é a igualdade de direitos. E a C está errada porque determinismo histórico não é um objetivo também central. Inclusive, ela está limitando a questão da igualdade. Então, determinismo. Então, dependendo, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela. Não é bem assim. Não é a questão histórica que vai determinar seu presente e o seu futuro, e sim aquilo que aprendemos, aquilo que desenvolvemos, as oportunidades que precisam ser iguais para todos na questão do direito humano. Então, a resposta correta da questão de número 10 é a letra D de dado. Questão de número 11 é o objetivo da educação especial na perspectiva da educação inclusiva, ou A. Seria a alternativa A, atendimento mínimo de todos os casos. Atendimento mínimo está limitando, a gente já pode descartar a alternativa A. B, inclusão somente dos alunos que tenham condições de dar prosseguimento aos estudos. Então, aquele, dependendo da deficiência, não consiga atingir todos os objetivos, não podem frequentarem o ensino regular, somente está limitando aqui também. A B pode descartar. C, transversalidade desde a educação infantil até a educação superior. D, assistência exclusiva e restrita ao público constituído por pessoas com deficiência intelectual e síndrome de Down. Está limitando também. Não vai atender apenas esse público, a educação especial. Portanto, a resposta correta é a alternativa C, a transversalidade, desde a educação infantil até a educação superior. O que significa? O atendimento da educação especial desde a creche até o ensino superior. Inclusive, a educação especial é a única modalidade dentro da educação que perpassa todas as etapas da educação básica e também do ensino superior. Portanto, a resposta correta da questão de número 11 é a letra C de casa. Questão de número 12. Tendo como parâmetro a LDB no que se relaciona às orientações curriculares para a educação básica, analise as proposições abaixo e assinale V para verdadeiro ou F para falso. Então, vamos lá. A primeira, os currículos devem ser baseados nos livros didáticos que fazem parte do Programa Nacional do Livro Didático, PNLD. No caso, essa aqui ela é falsa. E por quê? Embora o Programa Nacional do Livro Didático seja importante ferramenta para a distribuição de livros didáticos nas escolas públicas, os currículos não devem ser baseados exclusivamente no livro didático. O currículo da educação básica deve ser pautado na Base Nacional Comum Curricular e pode ser complementado com outras fontes de ensino, inclusive o currículo próprio da rede estadual ou municipal. Então, a primeira é falsa, então a gente pode descartar a alternativa A, a alternativa D. A segunda, conteúdos relativos à prevenção de todas as formas de violência contra a mulher serão incluídos no currículo como temas transversais. Verdadeiro e urgente. A educação para a prevenção de todas as formas de violência contra a mulher é, de fato, um tema transversal que deve ser abordado no currículo escolar, conforme a LDB e orientações das políticas públicas de igualdade de gênero. E quando eu falo que tem que ser transversal, esse tema ele perpassa por todos
as áreas do conhecimento e componentes curriculares, no caso, disciplinas. A terceira, o currículo deve seguir estritamente a Base Nacional Comum, não podendo acrescentar outros conteúdos. Falsa. Inclusive, a gente tem a resposta na primeira. A gente pode incluir outros elementos além da Base Nacional Comum Curricular. A Base Nacional é um orientador. Então, todas as redes precisam seguirem as orientações, mas também pode ter o seu currículo próprio. A quarta, a exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular complementar integrado à proposta pedagógica da escola, sendo a sua exibição obrigatória por no mínimo 2 horas mensais. Verdadeiro. Então, tá lá na LDB. A exibição de filmes de produção nacional é sim considerada uma prática complementar, promovendo a cultura nacional e sendo incentivada pela legislação educacional. Mas a obrigatoriedade de 2 horas mensais não é uma exigência formal da LDB. Contudo, a escola deve integrar essas atividades de forma coerente à proposta pedagógica. Então, não é qualquer filme que você vai jogar lá. Precisa ter ali um objetivo, uma proposta pedagógica, mas é sim verdadeiro. A última, a educação alimentar e nutricional deve ser incluída entre os temas transversais. Verdadeiro. A educação alimentar e nutricional é de fato um tema transversal, que deve ser trabalhado no currículo, promovendo a saúde e o bem-estar dos alunos. E, portanto, a resposta correta da questão de número 12 é a letra B de bola. Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. Antes de resolver a última questão do nosso simulado, só lembrando que eu tenho a apostila para esse cargo de PAD, professor auxiliar do desenvolvimento infantil, para a Prefeitura de Francisco Morato, apostila completa com todos os conteúdos do edital, inclusive legislação municipal, que é a lei orgânica e também o estatuto do funcionário público, enfim, completa em PDF por apenas R$ 30. Vai ficar aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixo o link lá do site da Hotmart para você adquirir a sua apostila. Então, vamos lá para a última questão. Questão de número 13. Sobre o tema da avaliação escolar, analise as proposições abaixo. 1. A média ponderada é um importante instrumento avaliativo, pois permite que o docente reúna todas as avaliações realizadas e chegue a uma nota equilibrada entre o merecimento e o engajamento do aluno na realização das atividades propostas. Falso. Embora a média ponderada seja um instrumento avaliativo comum, a LDB não especifica que a média deve equilibrar merecimento e engajamento. A avaliação deve ser abrangente e considerar diferentes aspectos do aprendizado, mas não é necessariamente a média ponderada que a LDB defende como um critério central. Então, a 1 a gente pode descartar. E aqui na pergunta não está falando LDB. Então, você precisa interpretar, às vezes, na Banca Instituto Mais, qual é a legislação que ela está querendo se referir, tá? Mas aqui é LDB. Então, a 1 a gente pode descartar, logo, a alternativa A e a alternativa B. 2. O portfólio é um instrumento que reúne as atividades avaliativas sobre uma égide qualitativa. Verdadeiro. O portfólio é, de fato, um instrumento de avaliação qualitativa. Não é quantidade, sim qualidade, que reúne as produções do aluno ao longo do tempo, permitindo uma análise do seu desenvolvimento, habilidades e progressos. Então, a 2 é verdadeira. Então, eu já posso eliminar aqui a alternativa D. Então, já achei a resposta correta. No caso, a alternativa C. 2 e 4 apenas. Mas vamos analisar a 3, né? As atividades desenvolvidas ao longo de cada período letivo são importantes para a composição da nota, mas, segundo a LDB, não podem se sobrepor às provas finais. Falso. A LDB não estabelece que as atividades durante o período não possam se sobrepor às provas finais. A legislação educativa brasileira defende uma avaliação mais ampla, que inclui tanto atividades contínuas quanto as provas finais.
sem sobrepor uma a outra de forma rígida. Por isso que a 2 está errada. E a 4 é verdadeira, a autoavaliação é de suma importância para que o docente possa entender o que o aluno aprendeu da disciplina ensinada, verdadeiro, pois permite ao aluno refletir sobre o seu próprio aprendizado e o docente perceber o quanto o aluno se apropria do conteúdo, além de possibilitar uma análise mais crítica e autônoma do aluno sobre o seu desempenho. Então, ter esse feedback, essa autocrítica. Portanto, a resposta correta da questão de número 13 é a letra C de casa. Deixa aqui nos comentários quantas questões você acertou e se achou as questões fáceis ou difíceis. Bom, eu espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!